Olá, meu povo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Brasileiros no Canadá, esse podcast que é sensacional, que traz muitas experiências, que fala sobre entretenimento, informação válida para você que está pensando em vir para o Canadá ou que já está por aqui. É um podcast idealizado, pensado, criado, preparado com muito amor e carinho pela Latincover, que é uma non-profit organization, é uma organização sem fins lucrativos com 17 anos de existência aqui no Canadá, e a gente pega um pouco de cada experiência, trazendo convidados também para levar o melhor para você que está acompanhando a gente através do YouTube ou através do Spotify. Hoje nós vamos falar sobre uma das dúvidas que as pessoas mais têm, que é: quando eu chego no Canadá, eu preciso de uma carteira de motorista? Como eu faço para ter essa carteira? Posso trabalhar com isso? É possível sim, mas não sou eu que vou te dar essa resposta e explicar sobre isso. Quem vai fazer isso é a Andresa, que é um dos corações da Vancastro. Na verdade, assim, eu falo um dos corações porque geralmente a gente tem um coração apenas, mas a Vancastro tem dois corações, que é uma escola de direção que é super conhecida, super respeitada aqui em Vancouver, e a gente fez questão de trazer alguém com gabaritos. Você viu? Uau. Uma boa introdução. Para poder falar sobre esse assunto. Me diga uma coisa, como é que está a sua vida? Como é que está a Vancastro? Explica pra gente o que é quem é a Andresa e o que é a Vancastro. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui. A gente sempre está disposto a dar informação, né? Eu acho que muita gente vem para cá com várias fantasminhas, né? E assim, a gente tenta ajudar o máximo que a gente pode. Mas vamos lá. A Andresa veio para cá 10 anos atrás com a família. Veio eu, meu esposo, o Anderson, e meu filho, o Alexandre. Nós viemos para Vancouver para mudar a vida e começar do zero, né? Como a maioria das pessoas vem para cá, dispostos a tudo, dispostos a mudar de vida completamente, né? E aí o Anderson, ele na verdade tem uma paixão muito grande por carro, né? E uma paixão muito grande por ensinar. Ele sempre ensinou no Brasil, sempre foi palestrante no Brasil. E ele juntou as duas coisas, né? Ele falou: olha, você quer saber? Eu quero ensinar e quero estar com carro. E ele montou a Vancastro Driving School. Fez toda a parte burocrática para abrir uma empresa aqui, como deve ser feita. E aí começou a dar bem certo, ele começou a pedir minha ajuda. Olha, você pode me ajudar com isso? Pode me ajudar com aquilo? Ele chegou a um ponto e falou: olha, preciso de você. Peraí, tá crescendo o negócio. Tá crescendo, eu preciso que você me ajude. E aí ele pagou o curso, eu fui me certificar. E aí ele trocou meu carro, deixou o carro pronto, instalado, com os pedais, com tudo para poder ser um carro de autoescola. E aí comecei a ajudar ele dando aula. E eu sempre tive paixão por ensinar também, né? Eu dava aula no Brasil também, eu sou engenheira civil. Sim. Eu dava aula de matemática e cálculo no Brasil. Sempre amei ensinar. Mas eu também tenho um background aqui de Canadá, e quando eu cheguei aqui eu falei: bom, já que a gente chegou para mudar, se eu tenho a oportunidade de mudar de vida, eu quero também mudar geral. E essa mudança deu certo. Exato. Eu também tenho uma paixão muito grande por cozinhar. Uhum. E aí fui trabalhar num restaurante, eles gostaram do meu trabalho, e aí me pagaram um curso de chefe. Hoje eu sou chefe canadense também. E aí, assim, eu comecei do zero. A engenharia, agradeço imensamente a engenharia, foi ela que me deu condições e cacife para estar aqui hoje. Mas a gente está há 10 anos aqui, mudou completamente tudo. E muito feliz. Eu acho muito bacana. Obrigado por você abrir um pouco mais da sua história aqui e trazer esse relato, porque muitas pessoas que estão vindo para cá estão justamente seguindo essa mesma trajetória, né? Alguém é advogado e acaba virando professor aqui, alguém é jornalista, como era o meu caso, e acaba virando assistente administrativo. E é bom porque mostra que vale a pena arriscar, vale a pena acreditar nos sonhos, e vale a pena também prestar atenção nos sinais, porque eu acho que foi isso que aconteceu com vocês. Como você disse, era uma paixão do Anderson, que já vou falar sobre ele, mas naturalmente as coisas começaram a acontecer e vocês deram ouvidos para isso, e deu super certo. Inclusive deu tão certo que tem todo esse material aqui que já vou mostrar para vocês. Vou mostrar para todos vocês. Quem estiver acompanhando a gente através do YouTube pode ver as imagens no Spotify, depois anota direitinho para poder se lembrar e depois conferir nos shorts que a gente tem ou nas redes sociais ou no YouTube. Mas vamos lá, deixa eu falar do Anderson primeiro. Ok. Eu não sabia, mera coincidência, a gente disse que Aracaju, que eu sou de Aracaju, é um ovo. Aí depois a gente fala que o Brasil é um ovo e agora eu posso dizer que o mundo é um ovo porque
Estando aqui conversando com a Andresa, conversa vai, conversa vem, eu descobri que o marido dela foi o meu professor de direção. Porque eu falei, nossa, eu conheço a Vancast, e ela falou do marido, eu falei, qual é o nome do seu marido? Ela, Anderson. Eu falei, eu conheço o Anderson. E ele foi maravilhoso comigo. E eu tava falando pra ela aqui que foi justamente porque fazer uma prova de trânsito é muito tenso. Então é legal quando você tem alguém que entende suas necessidades, que, cara, é meio que personalizado o rolê da Vancast Driving School. E aí foi exatamente assim que eu me senti. Então eu falei, ó, eu tenho deficiência de olhar as placas, de não sei o que lá, então ele foi me treinando para olhar as placas e etc. E assim vai. Né? E fazer a tradução das regras daqui, né, que são diferentes, né? A gente tem, o nosso grande vilão aqui é aquela pessoa que chega aqui e liga pra gente, olha, eu preciso tirar minha carta e tal. Mas eu já dirijo há 30 anos, eu só vou fazer uma aulinha só de 1 horinha e é suficiente. Então, assim, esse é o primeiro defeito que a gente fala do pessoal. Lógico, a gente tem que respeitar. Mas, assim, depois da primeira aula, eles falam, não, acho que eu preciso de mais aula. Porque é diferente. 100%. É outra história, né? E eu sempre, assim, até aproveito o gancho para explicar quem é o ICBC, na verdade. O ICBC é o órgão responsável por fazer todos os seguros dos carros aqui e te dá também a carta de habilitação, né? Então, assim, o ICBC são as duas coisas juntas. Então, traduzindo para o Brasil, o ICBC vai ser, sei lá, a Porto Seguro e o Detran juntos. Então, quando ele vai te avaliar, ele não vai te avaliar se você sabe dirigir. Mesmo porque se você tem uma CNH, você pode chegar aqui e dirigir por um tempo. Agora, se você quer ter uma carta de habilitação canadense e ter desconto no seu seguro, prove em 25 minutos que você dirige cuidadosamente e safe. É isso. E é engraçado, porque eu sempre dirigi muito bem. Modesta à parte. Mas um ponto muito interessante que você falou a gente pensa que a gente já sabe. Eu lembro que eu fui fazer a minha primeira prova, eu dei uma volta com um amigo meu, ele me deu algumas dicas e tal. Eu falei, cara, eu vou arrasar. Na primeira saída, eu juro pra você, na primeira saída, eu já errei, que foi numa intersection. Eu já fui errado. E eu falei, e aí foi placa de stop, que eu parei, mas não parei parando, eu parei devagarzinho, a lá brasileiro. Então, assim, você não sabe. Você sabe dirigir, mas você não conhece as regras. E aí, consequência disso, tem um outro ponto que você falou que eu comento sempre isso com os meus amigos, com quem tá ao meu redor, que é eu dirijo muito mais cautelosamente agora do que antes. É impressionante. No Brasil deveria ser assim também. Exato. Que a gente evitaria muitas coisas. É bem isso mesmo. E assim, eu até às vezes até brinco, né, com os meus alunos assim, olha, esses 25 minutos que você vai ter que mostrar para eles que você sabe dirigir, eu falo que o carro é um videogame, né? Primeiro você tem que aprender a mexer no controle, que é o carro. Quando você falar, eu já dirijo, eu sei que você sabe mexer no controle. Agora vamos brincar. Na hora que você sai pra rua, quais são as regras do jogo, né? Então, assim, são detalhes simples, mas que reprovam. E simplesmente reprovam. Então, a gente tem que realmente fazer a pincelada em tudo e mostrar o que eles vão olhar, o que eles querem que você faça, né? É muito bom e foi exatamente isso. Aconteceu com todos os meus conhecidos que eu indiquei pra vocês, inclusive. Obrigada. E sem saber que era você. Sem saber, pois é, estamos nos conhecendo agora. Pois é, e eu super indiquei já pra vocês e todos eles falam muito isso, né, dessa particularidade e de se tranquilizar também. Eu tive uma experiência antes de vocês que foi uma indicação, foi de um rapaz asiático. E foi super mal, sabe? Eu achei ele super ríspido, super grosseiro, pegou no volante, me dava algumas piadinhas, então assim, eu não me sentia à vontade com o Anderson, foi, nossa, outra coisa. E por causa disso, vocês têm crescido muito. Quem entra no Facebook, nas comunidades, tem sempre foto de vocês. Eu tava falando até que, então você é a moça que eu começo a ver mais nas fotos, porque antes era mais o Anderson, né? Como é que vocês estão de alunos hoje em dia? Tá dando conta do... Olha, graças a Deus a gente já tem hoje aproximadamente aí 700 alunos com a Drive License na mão. Isso é muito bom. Já estão aí habilitados e a gente tem... Esse número tá crescendo, graças a Deus. Né? Vai ter que botar o filho agora pra fazer o... Pois já avisei ele, falei, aguarda um espacinho aí que vai ter que me ajudar. Mas a gente tá crescendo, então a gente tá bem feliz. Que bom. Vamos falar então agora um pouco mais do processo de tirar carteira. Correto. Tá? Como é que a gente faz? Quem chega no país, quem pode dirigir, quem não pode dirigir, quem precisa tirar essa carteira? Então vamos lá. Aqui ele é dividido em 2 etapas, basicamente. A primeira etapa é para quem não tem carteira, tá? Eu não tenho carteira,
do zero. Então, ele é um learner, que a gente chama, né? Então, a pessoa tem que ir lá... isso daqui. Então, a pessoa tem que ir lá no ICBC, estudar por aqui, ó. Tem o livrinho, você vai lá no ICBC, eles vão te dar o livrinho, você vai estudar o livrinho. No site do ICBC tem os simulados das questões, vai fazendo os simulados no computador. A hora que você chegar tendo seus 90% de aprovação, vai lá, marca o teste no site, faz o seu teste. Passou no Knowledge Test, isso é uma pessoa que começou do zero. Eles vão te dar isso aqui, ó, Learner. Então, você vai ter 1 ano para você aprender a dirigir usando esse adesivo no carro atrás. Então, alguém vai te ensinar, você tem 1 ano para se preparar para o seu road test, que é o teste prático. E aí, esse 1 ano, eu só posso entrar no carro com alguém do meu lado. Correto, você está aprendendo. Tem que estar sempre com alguém, com um instrutor ou alguém que tenha uma carta full aqui, que já passou do learner, já tem lá a experiência. Você tem que estar dirigindo sempre com alguém. Eu tenho um caso bem curioso que foi logo no meu segundo, não sei, terceiro mês aqui. Saí com os amigos, ele tinha comprado um carro, uma caminhonete, e fomos para um bar. E tava com o papelzinho do Learning. E aí todo mundo bebeu, eu era o único que não tinha bebido, eu não bebo. E eu falei, tá bom, então vou dirigir. E aí vou dirigindo e pra minha sorte a polícia parou a gente. Meu Deus. Nossa senhora, o policial foi muito... Ele primeiro fez um terrorismo comigo, mas no final das contas deu muito certo. Mas ele falou, você sabia que você não podia estar dirigindo? Eu fiz, não, mas eu tem um adulto do lado. Ele fez, mas essa hora de madrugada e ainda mais com mais passageiros atrás, você não pode. Aí eu falei, não, eu não sabia. Ele fez, mas você não soube... Ele ainda me deu essa. Mas você não soube ler? Você me parece que sabe ler. Eu falei, eu sei ler. Ele fez, então você deveria saber. Aí eu falei, nossa. Mas aí depois ele ficou com o coração acalmado e conseguiu me dar algumas orientações e aí eu fui liberado. Mas eu falei, você é deportado. Então a historinha é essa. Você vai lá, marca, faz o seu teste teórico. E o teórico é no computador, tá? Computadorzinho lá, vão vir as questões. São 50 questões. Você vai respondendo ali as questões. Tem que acertar 40 das 50. Passou, vai receber o L. Isso para quem não tem carta. Beleza. Esperou 1 ano, marquei o meu road test. Vou lá, faço o meu road test, passei. Agora eu sou um new driver. Então eu vou ser new driver por 2 anos. Então eu não posso fazer nada de errado, eu não posso ter multa, eu não posso ter nenhum tipo de multa, realmente. Algo ilegal. Algo ilegal. E aí eu posso finalmente agendar o meu segundo road test e final, que é para eu ter a minha full drive license. Basicamente, isso aqui pode ajudar um pouquinho, ó. Você vai receber, quando você fizer o seu learner pela primeira vez, você vai receber o L e uma carteirinha vermelha. Sim. Depois de 1 ano, aprendeu a dirigir? Marca o seu road test. Passou no road test? Vai receber uma verdinha e vai andar com N por 2 anos. Depois você vai marcar o seu segundo road test e vai ganhar a azulzinha, que é a final. Essa é a full drive license. Uma vez que você tem ela, é para sempre. Andresa, no caso, o meu era um pouco diferente, eu acho que é a segunda opção, que é quem já tem carteira do Brasil, já tem a carta do Brasil, ele meio que pula esses períodos, né? Esses anos de... Tipo, você faz o teste, o knowledge test, que é o teste igual para todo conhecimento, que é igual para todo mundo. E já parte para o último road test, que você já tem experiência. E não precisa esperar os 2 anos. Não. Esse aqui, para usar... Muita gente pergunta, nossa, eu tenho carta, mas eu tenho que usar isso aqui? Não, isso aqui é para quem não sabe dirigir, tá aprendendo, tá? É uma curiosidade, para que você pode fazer o seu primeiro knowledge test com 16 anos de idade. Então, você vai fazer com 16 anos, vai ser um learner. Com 17 anos, eu faço o meu road test, espero 2 anos. Com 19 é que eu posso ter a minha full drive license. Porque muita gente fala assim, nossa, que é diferente, você pode dirigir com 16. Você pode começar com 16, né? Mas dirigir e ter a sua drive license full só com 19. Sim, faz sentido, faz sentido. E aí a gente tem algumas opções diferentes de carteiras, né? A gente tem a classe 5... tem a 7 também, não é isso? Passa rapidamente. Rapidinho, vamos lá. Classe 7 é o L e o N. Classe 7 são os iniciantes. Certo. Classe 5 é a Full Drive License, que é, se eu venho do Brasil, eu já dirijo há 10 anos, mais de 2, tá? 2 anos ou mais, eu já aplico direto para Full Drive License, então eu faço o mesmo knowledge test que é igual para todo mundo, responde as perguntinhas, e o seu road test já te dá direito a Full Drive License. Perfeito. A gente tem uma outra também que eu acho que é a 4, não é isso? A 4, que é a grande novidade da Vancastro, né? Queria até falar aqui. A gente sabe que a situação hoje não está econômica mundial, né? Acho que não é só aqui. Isso. Mundial não tá aí 100%, tá todo mundo aí sempre procurando um extra, né? Pra gente ganhar um din-din.
E eu tenho muita gente procurando a gente para trabalhar como Uber ou Lyft aqui, para carregar pessoas, né? Não para entregar comida. Para entregar comida você pode fazer com a classe 5 tranquilo. Mas para você trabalhar com pessoas, isso já classifica uma classe comercial. Você está usando aquilo para algo, para trabalhar com aquilo, tá? Então, assim... Pegando o seu raciocínio, o ICBC, ele exige a segurança, só que agora, como vem com passageiro, exige mais segurança. Exige mais. Então, é um processo do zero, tá? É um novo knowledge test, tem esse livrinho aqui, que não é livrinho, que é um livrão, que você vai ter que estudar, fazer um novo knowledge test, fazer um novo road test. Mas a Van Castro conseguiu esse ano, é a primeira brasileira, né? A primeira autoescola brasileira aqui no Canadá, em Vancouver, habilitada pelo SBC a ensinar classe 4. Ai, que bacana isso. Então, assim, tem muita gente fazendo com a gente para ter aí a opção de ser Uber, né? Depois do trabalho, liga lá no Uber, vai entregar um pouquinho de coisa, ganhar um din-din extra, paga a prestação do carro, né? Paga a prestação do seguro, fazendo Uber. Tem muito disso. Esse livro é meio grande. Ele é grande. E aí eu tenho a segunda novidade. Fala. Mês que vem a gente tá lançando o resumão, tá? A gente conseguiu resumir todo esse livro e com todas as perguntas possíveis que possa ter no seu knowledge test, porque é um teste chato, tá? Tem muita coisa de motor, tem muita coisa voltada para caminhão e etc. Então, não é uma matéria legal. Quem gosta de carro, prato na mão, mas assim... A gente vai ajudar a galera a partir do mês que vem com o resumão do classe 4. Eu ia comentar exatamente isso, que eu ia dizer, nossa, esse livro é meio grande, eu lembro que eu sofria muito para ter que ler todas as apostilas e tudo mais. Eu ia perguntar se vocês tinham algum livreto ou umas dicas que vocês davam. Ai, que bom saber que vocês mês que vem essa novidade. Tá no forno, Nossa senhora, tá crescendo muito esse negócio, eu tô gostando de ver. Deixa eu te perguntar uma coisa, aí no caso, quanto tempo demora mais ou menos para tirar esse processo, já que a gente começa do zero? Essa é uma ótima pergunta. Gente, não adianta você falar, olha, eu quero ser Uber o mês que vem. O processo demora aí pelo menos uns 4 meses. Certo. Primeiro, eu tenho que estudar para passar no Knowledge Test. Passando no Knowledge Test, quando você vai agendar, hoje já tá para o meu Road Test, tá pelo menos 2 meses para frente. E esse classe 4 é um que a gente não consegue antecipar. É por telefone. Não é uma coisa que você... Ele é um pouco mais restrito, porque eles vão ter que ver o dia, o horário, blá, blá, blá. Demora 1h30, junto com o examinador, então é um pouco mais difícil. Então, assim, estudar, passar, marcar e acontecer, eu falo que de 3 a 4 meses. Sim, perfeito. A diferença entre a 5 e essa 4, por exemplo, eu acredito que na 5 a gente não pega highway, tipo autoestrada, ou pega também? Pega. Depende da região. Olha, isso tá mudando um pouco, viu? Porque mesmo classe 5, classe 7, que são os iniciantes, eles não vão para highway. Certo. Classe 5 já pega highway, mas já tá tendo bastante rota de ICBC que eles já estão evitando ir para highway. Então já não está sendo mais um grande diferencial. É bom saber disso. Tem uns e não tem uns. Assim, tem lugar que vai, tem lugar que não vai. Eu não cheguei a pegar, mas eu sei que é um dos medos que a maioria das pessoas tem, principalmente que não tem tanta experiência. Não deveria, porque assim, é muito mais fácil. Não tem pedestre, não tem farol para parar, é reto, você tem que entrar e sair, é muito fácil. E só isso. E no caso para 4, precisa pegar todo... Sim. A classe, assim, na classe 7 e classe 5, são 25 minutos dirigindo. Classe 4 são 45 minutos dirigindo com erro zero. Você não pode ter erro. É bem mais exigente. Então, a gente tem que se preparar para isso. Tem uma pré-trip que eles fazem do carro antes. Você tem 15 minutos para fazer a apresentação total do carro antes de sair. Então, assim, é um road test que demora pelo menos 1h a 1h10. Então, a gente tem que ir preparado para isso. Sim. Mas é um investimento. Sim, claro. Não é barato, né? Eu gosto sempre de frisar, porque você tem que despender tempo, mas eu falo isso como uma faculdade. Você vai ganhar dinheiro com isso. Então, você investe nisso para você ganhar dinheiro. Então, é válido. Eu acho que é bem válido. Ô, Andresa, e para quem não passou em alguns desses testes, vamos focar mais agora no 5, que eu acho que vai ser da maioria das pessoas. Se não passar no teste, dá para fazer de novo? Eu sei qual é a resposta, porque eu tive que fazer, mas dá para fazer de novo? Qual é o período? Como é que funciona? Vamos falar da parte teórica. Então, você vai lá, marcou o teórico, reprovou, depois de 7 dias vai lá e faz de novo. Custo disso, só 15 doletas. Hoje, né? Não sei quando que eles mudam isso, mas $15 eu posso fazer a cada 7 dias o meu teórico, tá? Sim. O road test, quando você reprova a primeira vez, você só pode marcar o próximo depois de 14 dias.
Se reprovar 2 vezes, 30 dias. Vai aumentando de vai 15 em aumentando. 15. E a partir da 3ª vez, passa a ser 60 dias. Quantas vezes eu posso fazer? Infinito. Certo, desde que respeite Desde que esses respeite limites. esse prazo, você pode continuar fazendo pro infinito. E custa aproximadamente quanto? Um é 15? O teórico custa 15. O prático, para quem é classe 7, que é o iniciante, custa $35. E para quem é o full, que está aplicando pela classe 5, $50. Perfeito, então é super simples, fácil, só precisa estudar direitinho, prestar atenção, procurar a Avanta. Você já tô fazendo toda a propaganda aqui. Acho assim, a síntese é se prepara. Se prepara para isso. Quanto mais preparado você for, você faz uma vez só. Né? É isso. Ou você vai aprender com erro. Foi, reprovou, errei isso, eu não vou errar mais. Vai de novo, errou tal outra coisa. Tá bom, não vou fazer mais isso. Então, assim, se prepara e faz uma vez só. Lá no Brasil, a gente... Deixa eu só dar um adendo antes. Nós estamos falando sobre isso, óbvio, gente, que tem muitas camadas aqui. A gente tá fazendo uma coisa mais superficial, tem coisas mais aprofundadas. No final do nosso bate-papo, a Andresa vai passar todas as informações, os arrobas que vocês precisam para entrar em contato. Mas, então, a mesma coisa. E a data que a gente tá gravando esse podcast é em março, então pode ser que esses valores que a gente tá citando, eles tenham uma variação, tá certo? Deixa eu falar uma outra... Março de 2025, tá? Deixa eu perguntar uma outra coisa. Lá no Brasil é muito como a gente fazer o exame médico. Aqui funciona também assim ou não? Como é que... Funciona, mas é bem mais simples. Sim. Quando você termina de fazer o seu knowledge test lá no computador, passei, você já vai automaticamente para uma maquininha de visão. Você já faz o seu exame de visão ali que você vai saber se já passou ou não. E é simples, é só um exame de visão. Já o exame para você, classe 4, que é comercial, não. Eles vão te dar um formulário, você vai ter que ir no seu médico, ele vai fazer um exame meio que de visão, de força, de se o cara não é maluquinho ou não, blá, 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 e vai enviar isso para o SBC. Então, porque aí eles estão analisando um profissional que vai dirigir carregando pessoas. Sim. Porque quando você faz classe 4, você pode dirigir, tem 2 tipos, tá? Tem um mais simples, que é para Uber, carro normal, uma van até 10 lugares contando com você. Então, assim, e tem a classe 4, que é unrestricted, que você pode dirigir até ônibus de 25 lugares. Então, assim, como é que essa pessoa vai lidar com 25 pessoas? Sim. Como é que essa pessoa lida com 10 pessoas, né? Então, tem um pouquinho mais a fundo disso. E um detalhe que eu esqueci de falar. Para a gente aplicar para a classe 4, eles exigem 3 anos de classe 5. Mas 3 anos de classe 5 aqui, ou, por exemplo, se eu já tenho essa equivalência no Brasil, eles consideram isso? Aí a gente tem que trazer a papelada, mandar para eles e eles te aprovarem para iniciar o processo de classe 4. Tudo Se você, bonitinho, exato. Tá? Lembrando que a tradução do ICBC tem que ser tradutor do ICBC. Não adianta trazer do Brasil. Eu não sabia vai gastar disso. dinheiro com tradução juramentada lá e aqui não vai servir de nada. Então, chegando aqui, procura a gente tem brasileiros que fazem tradução pro ICBC. Ela tem que ser credenciada ao ICBC para ter validade. E aí a gente mostra, olha, eu tenho carta há tanto tempo, eu não tenho multa, tal, mostra para o SBC e ele devolve uma cartinha dizendo, ok, pode começar o processo. Aí que você pode fazer o knowledge test. Interessante isso, interessante. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas estão se preparando e quando elas estão fazendo as provas? Em vez de falar erros mais comuns, vamos falar de diferenças. Gosto disso. As diferenças, né? Assim. Porque eu tive muitas diferenças, sabe? Exato. Vamos falar em diferenças, Então, né? Qual é a diferença do Brasil para cá? Bom, o terror, né, que todo mundo fala que é o nosso shoulder check. Mas pra que precisa fazer o shoulder check? Bom, vamos pensar como é esse Shoulder check, gente, é a checagem de ombro, né? Shoulder check, checagem de ombro. Mas assim, no Brasil, quando você vai virar, fazer uma simulação, vamos virar à direita aqui. Você dá a seta, o que você faz no espelho? Aquela olhadinha, já virou. E vai. Aqui não. Eu vou virar à direita, eu checo meu espelho, mas antes de eu virar, exatamente no momento antes de virar o volante, eu tenho que checar o meu shoulder aqui, ó. Eu vou ter que olhar, posso ir? Posso. E aí eu vou virar. Então, assim... Que é pra evitar o ponto cego, né? O ponto cego. Mas fala assim, mas eu consigo ver o ponto cego do espelho. Sim, mas quantos ciclistas ou CBC não teve que pagar porque foi atropelado porque o cara não fez o shoulder check? Então, assim, amigão, você quer uma drive license canadense? Quer pagar menos no seguro? Faz o shoulder check, mostra que você é safe, que você sabe dirigir safe. Lembra da regra do jogo. Joga o shoulder check, a plaquinha de stop, porque no Brasil a gente não para muito de placa de stop. Né? O stop pra gente é devagar. Então, o que significa stop em inglês? Parar. Pare. Então, para o carro, é parar. Então, assim, é um erro
muito básico, que eles chamam de rolling stop, é deixar o carro rolando no stop. Porque a gente faz isso no Brasil, né? Por motivos de segurança, acredito eu, né? Que a gente dá aquela paradinha, olhou e já sai fora. Não, aqui você tem que parar. Para, você vai checar a intersection para depois prosseguir. Esse é o segundo erro bastante. Velocidade. Então, assim, aqui não tem perdão velocidade. Se a velocidade é 50 km por hora, mas eu vi só 51, 52, não tem problema. Tem. Você está mostrando para o cara em 25 minutos o seu máximo. E no 25 minutos você já passou na velocidade, quer dizer, se eu não estiver aqui, você vai correr. Faz sentido. Não, e tem uma curiosidade também. Eu lembro quando eu fui fazer o teste, o limite é 50, né? Mas assim, é um limite de 50 e é pra você andar perto de 50. Perto, não precisa estar nos 50, Isso. é até 50. Eu lembro que eu tava em 40 e ele não me reprovou por causa disso, mas ele fez, olha, você tava atrapalhando o trânsito. Eu falei, mas eu tava em 40, o limite é 50. Ele falou, não, você tava atrapalhando, porque você já tava também devagar do que se era esperado pra via. Exato, então a velocidade, ela tem, eu não posso nem a mais e nem tenho a pouco. Então, se eu tô numa velocidade a 50 e eu tenho condições de desenvolver 47, 48, eu vou nessa velocidade. Porque você vai a 40, o carinha de trás ou vai buzinar, ou vai querer te cortar, vai ficar pé da vida com você e você pode causar um acidente por estar indo devagar. É isso, é isso. E quais são os lados positivos também de se ter a carteira? Porque a gente falou dessa parte das preocupações, mas tem coisas positivas também, né? Muito, muito. Olha, gente, aqui, vou até falar bem direcionado para vocês. Muita empresa, mas muita empresa, quando você manda o seu currículo, primeira pergunta, você tem drive license? É bem isso. É um divisor de águas com relação ao seu resumê, ao seu currículo aqui. Fora a qualidade de vida, né? Assim, aqui a gente tem, o nosso verão é maravilhoso, dá de 10 do Brasil, desculpa. Tem lugares maravilhosos para ir. E você tem o seu carrinho, curtir os lagos daqui que são maravilhosos. Assim, o verão daqui é muito bom. E é só tempo, né? Vamos economizar tempo. Então, vamos lá. Emprego, tempo, qualidade de vida e pagar o seguro mais barato. Porque você pode fazer o seguro aqui com a CNH? Pode, só que você vai pagar 5 vezes mais. É mais caro do que a prestação do carro. Tem gente que opta, ok. Né? Então, assim, é um divisor de águas. Assim, eu falo assim, o pessoal chega aqui, não vou comprar carro. E outra, assim, o transporte público aqui é muito bom. Sim. Você consegue ir de boa para qualquer lugar. Mas quando você chega um ano de Vancouver, no segundo, olha, é um divisor de águas. Muitos alunos meus falam, Andresa, obrigada. Não, total. Mudou minha vida. Eu sempre trago meus relatos porque pelo menos eu me sinto representando quem tá ouvindo e assistindo a gente. E eu moro em downtown. Tem uma scooter elétrica, né, que aqui seria um patinete no Brasil elétrico, e não precisava de carro. Como você disse, transporte funciona, tem ônibus parando na porta da minha casa, no fundo da minha casa. Só que resolvi comprar o carro. Nossa senhora. É muito bom. Nossa, é outra coisa, é outra história, é outra vida. E isso que você falou dos empregos também. Total. Acaba também sendo divisor de águas. Muito. Muitas vezes na proposta já do emprego já tem lá. Já te exige, já tem a perguntinha. Tem drive license? É bem Exatamente. isso. E uma coisa interessante, o pessoal, nossa, mas comprar carro, já tô indo com o dinheiro contado, que é o dinheiro da minha faculdade, que é o dinheiro não sei o quê. Aqui é muito fácil comprar carro. É igual comprar celular. Você vai na loja, você escolheu aquele, você apresentou a papeladinha ali, tal. Isso. Você sai de lá já com o carro. A placa já tá lá, o cara, você volta pra casa com o carro. Eu falo que assim, se tiver com tudo mais ou menos organizado, em 2, 3 horas você já comprou um carro e tá voltando pra casa. Eu fui desse jeito, eu fui pra ver se eu conseguiria sair com um sem planejamento. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura, mas valeu super a pena. E vale muito, é muito viável ter carro aqui. E isso que você falou também do seguro, eu super concordo também, fazer meu testemunho mais uma vez. Estavam esperando que meu seguro fosse dar uns 300 e como eu tinha experiência do Brasil, teria a carteira aqui, nossa, foi pra 150, sabe? Então, tipo, faz uma boa diferença. Faz uma bela diferença. Andresa, a gente, pra encerrar, gosta de fazer algumas perguntas pros nossos convidados. São perguntas mais pessoais, mas que servem de dica pra quem tá chegando ou pra quem já tá por aqui. Vamos lá. Uma delas é qual é o seu lugar favorito no Canadá? Eu vou estender pro Canadá, não só em Vancouver. Aí você pode escolher Vancouver ou Canadá. Eu vou te falar, eu gosto muito de Vancouver. Eu cheguei em Vancouver há 10 anos atrás e nunca saí de Vancouver. Eu acho a cidade maravilhosa. Tem uma energia diferente. Já conheci muitas outras, mas é uma energia diferente. Eu gosto muito do Stanley Park, que é aqui do lado. Assim, é uma paz interna maravilhosa. Você limpa a alma lá. E a Second Beach, que inclusive é lá. Eu amo sentar ali e ficar meditando. É bom demais. Ai, que bom, que bom. Eu gosto dessa dica, viu? Né? Eu gosto dessa aí. É muito Comida favorita? Comida favorita, eu amo camarão. Só não gosto cru.
Sim. Mas do resto, Tô com como você. vier, eu amo camarão e pasta. Se puder juntar os dois, fazer uma pasta com camarão, pra mim Perfeito. é meu top. Você acredita que eu comecei a ter alergia a camarão aqui? Para Eu tô, com isso. tô sofrendo, porque eu amo camarão também. Não, Mas- vamos conversar mas depois, vamos resolver isso. eu aceito uma pasta com camarão, tá? Tá bom. Se chamar, vamos junto. E restaurante favorito, tem algum? Eu gosto, assim, tem estilos, né? Sair pra beber com os amigos e tal, eu gosto muito do cactus, eu acho legal. Gosto também. Gosto do cactus. Mas assim, pro dia a dia, família, comer bem e comer assim, com um custo bom, White Spot. Ah, legal. Porque lá você tem desde pasta, tem o sanduíche, tem salada, tem steak, tem de tudo um pouco. Eles assim, fazem uns combos também que fica maravilhoso. super Então, barato, assim, eu bem gosto de lá. Eu acho que o custo-benefício é bom porque serve bem. Muito bom. Muito bom. Algo que um brasileiro não deve fazer. A gente geralmente pergunta não deve fazer aqui no Canadá, mas no seu caso eu vou adaptar. Algo que um brasileiro não deve fazer no trânsito do Canadá. Ok. Bom, até interessante falar o seguinte: eu conheço as regras de Vancouver, tá? BC, tá. eu sou habilitada para dar aula em British Columbia. Toronto são outras regras, tem regras diferentes lá. Mas uma coisa que muita gente faz e não sabe que é errado, U-turn no semáforo. Muita gente faz isso. Parou no farol e faz um U-turn, faz o contorno para pegar a avenida no sentido contrário. Isso é proibidíssimo. Não já vi pode muita gente fazer isso mesmo. U-turn no semáforo de espécie alguma. Um conselho que você pode dar, a gente também pergunta sempre assim, um conselho que você dá para quem tá chegando, para quem tá aqui. Mas no seu caso, eu vou perguntar um conselho que você dá para quem está tirando carteira. Escute um profissional da área. Acho que em qualquer coisa na sua vida, né? Eu sei que tem Google para tudo, que a gente tem YouTube para tudo, mas escute um profissional em tudo que você for fazer aqui, não só para tirar a carta. Então, se você quiser, você vai ter muitas coisas para fazer aqui no Canadá. Tem um leão por dia para matar aqui no Canadá quando você chega. Ouça um profissional. Cuidado com esse search. Não, eu vou ver isso aqui e resolvo. Sai mais caro. Sai mais caro. Eu falo para meus alunos, não, eu tentei, eu já sabia dirigir, já fiz 3 vezes road test. Sim, se você fizesse uma aula, na primeira você passava. Quanto de tempo e desgaste você gastou, e de dinheiro, porque tudo vai dinheiro, e desgaste, assim, Até mental, psicológico, né? é. O cara, eu não sei dirigir, eu acho que eu não sei. Assim, escuta um profissional. Em tudo que você for fazer, escuta um profissional. Eu acho que, basicamente, é isso. Perfeito, Andressa, foi muito bom. Eu espero que você tenha gostado. Amei, Volte foi mais super vezes. suave. Adorei falar. Foi bom, né? Se quiser, eu fico falando, viu, gente? Eu por tenho mim coisa. também, Nossa, tá? eu adoro falar. Eu Qualquer tenho coisa 3 você horas. sobe os créditos aí, a gente continua A desse gente vai jeito. falando. A gente vai Manda um falando. abraço pro Anderson também. Manda. Próxima vez você traz ele, tá bom? Tá bom. Chama o Anderson pra gente ir pro samba, tá? Pode deixar. Vamos lá sambar. Agora, manda o arroba aí para o pessoal. Qual é o arroba que o pessoal pode acessar para entrar em contato com vocês? Ou da Andressa, ou do Anderson, ou do... A gente tem o nosso website, que é o vancastro.ca. Facinho, vancastro.ca. E tem o nosso Instagram, Esse eu conheço. que é o arroba Vancastro Driving. Vancastro Driving School. E o Facebook também é Vancastro Driving School. Ah, é bem perfeito, fácil perfeito. de achar. Não tem nada tipo de... Né? E o site novo da gente tá no forno, vai sair maravilhoso. Mais uns 2 meses a gente tem um site show. E tem livro, e tem Vai site. ter livro, tem tudo. site novo. 2025 é o ano da virada. Ah, coisa boa. O Anderson que deu sorte, trouxe Não ela, é? não foi, Anderson? Foi mesmo. Tá tudo dando muito certo, coisa boa. Obrigado mais uma Obrigada. vez. E obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Espero que a gente tenha elucidado todas as questões que você poderia ter ou que você tem. Eu espero que você tenha coragem de fazer o seu teste, se prepare bastante, procure o profissional certo e eu te desejo muita boa sorte. Se você gostou do nosso conteúdo de hoje, deixa lá o seu comentário no @latincover, nas redes sociais, e também você pode por lá mandar suas perguntas se você quiser, tá bom? Eu falei do Carnaval do Sol, mostrar aqui, tá mostrando? Não sei se tá. Aí, muito bem. Falei do Carnaval del Sol e lá você também vai ter grandes momentos para comemorar, talvez a sua carteira. Então, se você quiser mais informações sobre o Carnaval del Sol, basta você acessar o carnavaldelsol.ca. Bem simples, fácil. Um beijo grande para vocês e até o próximo episódio.